Falando sobre, então, as misturas, pessoal, a gente consegue separar essas misturas. Até porque tem muito lugar por aí que a gente precisa separar essas misturas para ter um dos componentes, certo? Se a gente, então, quer ter um dos componentes dessa mistura, tirar esse componente da mistura para usar só um componente e não toda a mistura, a gente precisa ter separação de misturas. E outra coisa, para a gente identificar qual componente a gente quer, qual substância a gente quer tirar dessas misturas, a gente precisa, então, primeiro definir se ela é uma mistura homogênea ou se ela é uma mistura heterogênea, tá? E a gente precisa descobrir se as fases das misturas são sólidas, são líquidas ou gasosas. Por que a gente tem que fazer isso? Porque existem vários tipos de separação de misturas. A gente tem tanto separação de mistura heterogênea como de mistura homogênea. Hoje, a nossa primeira parte da aula de separação de misturas, a gente vai falar de misturas heterogêneas. Então, lembrando, as misturas heterogêneas são as que apresentam duas fases ou mais, certo? E elas são a junção de várias substâncias, a junção de vários componentes, tá? E existem três tipos de separação de misturas heterogêneas. A gente pode separar tudo que é sólido, separar o sólido do líquido ou separar tudo que é líquido. Então, a gente vai começar falando da separação dos sólidos. Separação dos sólidos. Então, a gente tem, primeiro, a catação. O que é isso? É simplesmente o jeito que a gente vai separar esse sólido. A gente vai fazer a separação manual desses componentes. Ou seja, dois exemplos aqui para baixo para vocês. O primeiro está mostrando um garotinho fazendo a separação do lixo reciclável ou não. Então, ele, com essa ação manual, com essa ação de catar o lixo e separar, ele está fazendo a separação de materiais sólidos, né? Garrafa PET, de vidro, de materiais, outros materiais de plástico, coisas da casa dele que são orgânicas, coisas que são papel. Então, ele está fazendo essa separação manual. Outro exemplo é quando a sua mãe ou né, a sua família, alguém da sua família vai separar o feijão. O que acontece? A pessoa esparrama o feijão lá e aí vai separando manualmente aqueles feijões que não estão bons para ser cozidos, né, para você comer. Então a pessoa vai lá, tira o que está ruim com a mão, tá? Então a gente chama esse processo de catação, bem, né, de catar, de tirar com a mão. Outro exemplo de separação de sólidos, a gente chama de tamização ou peneiração. O que é isso? A gente vai separar os sólidos de diferentes tamanhos por métodos mecânicos. Um desses métodos mecânicos a gente pode usar que é a peneira. Então, aqui é numa construção, então o profissional está separando aqueles grãos de areia que são maiores, ou as pedrinhas que ficam ali junto com aquela areia, e aqui embaixo está passando só aqueles sólidos que são mais fininhos, né, que foram peneirados. E aqui, no nosso dia a dia, na nossa casa, nos restaurantes, né, nas padarias, quando você coloca a farinha de trigo ou qualquer outro tipo de farinha, você peneira para deixar o sólido um pouquinho mais fino para sua receita. Então, aqueles grãozinhos maiores que ficam aqui em cima e os menores passam por essa peneira. Então, aqui é a separação por peneiração ou tamização, tanto faz. Outro tipo de separação de sólidos nas misturas heterogêneas é a atração magnética. Olha que legal, a gente pega um ímã e ele vai atrair os materiais de ferro, de níquel ou de cobalto. Então, por exemplo, se eu tenho nessa mistura algum tipo desses materiais, eu coloco um ímã e ele vai atrair, ele vai separar essa mistura. E aqui, quando acontece algum, né, acidente, alguma coisa que envolve prédio, que envolve construções, vem essa máquina e aqui na pontinha ela tem um ímã e aí ela coloca esse ímã para tirar os ferros, né, os materiais de ferro, de níquel, de cobalto, daquele monte que ficou de entulho, tá? E por último, a gente tem
um processo chamado de dissolução fracionada. O que é isso? Nessa mistura, eu vou querer que somente um dos componentes vá se dissolver para ser separado dos outros. Então, olha aqui comigo. Eu tenho o açúcar, a areia nesse becker. Quando eu coloco água dentro desse becker, o que vai acontecer? O açúcar vai dissolver na água e a areia não. Então, o que eu estou fazendo? Dissolvendo um dos materiais dessa mistura para separar do outro, que é a areia. Depois disso, então eu consigo colocar num becker a água e o açúcar, e nesse becker inicial aqui eu fico com a areia. Então eu consigo separar a areia da água e do açúcar. Eu vou separar somente um dos componentes dessa mistura, que vai dissolver na água que eu coloquei. Pessoal, hoje é isso, tá? Não se esqueçam de resolver os exercícios que estão aqui nos slides. E eu também deixei uma outra atividade que vai valer nota, que é para vocês realizarem um experimento aí na casa de vocês. Vocês vão precisar filmar e me enviar e também responder as questões, tá bom? Até a próxima aula e um beijo!